Entrevista com seu Aníbal de Oliveira Valença, a 7 de setembro de 2011. Entrevistadora Larissa Paz, presente Tasso Araújo. Seu Aníbal, o senhor pode começar a falar da sua trajetória, se quiser começar da sua infância, onde estudar assim, o senhor fica muito suas lembranças mais marcantes. Eu sou filho de Ivo Carneiro Valença, velho comunista, membro do partido ainda antes de 1945. Nasci na maternidade do Débora em 20 de junho de 45. E minha mãe morava naquela favela dos Coelhos, de frente ao hospital Pedro II. Minha lembrança dessa época não significa, mas depois, quando eu entendi, gente, já morávamos em Campo Grande, agora chegamos a morar em Sítio Novo, na Praça do Jacaré em Olinda, na Várzea, na antiga Rua do Futuro, e depois, mais taludinho, soube que essas mudanças de residência era por causa das tarefas do partido que transformaram a nossa casa em aparelho da organização. E por isso eu tive meu curso primário prejudicado, porque eu mudava de escola primária para outra escola primária. Eu estudei na Educandária Andrade, lá em Campo Grande, estudei no Purus, no Colégio Clóvis Bevilacqua, na Escola Clóvis Bevilacqua do Hipódromo, depois num outro colégio perto ali da Rua do Futuro, e uma escola também na Várzea. Marcante dessa época só o fato de que o papai e os amigos foram perseguidos e tiveram que se esconder no período de agosto de 53, se não me engano, na morte de Getúlio, porque a polícia, aqui de Etelvino Lins, do PSD, queria prender os comunistas. A partir daí, a data mais marcante, justamente 3 de janeiro de 55, eu tinha ido para a casa de uma tia minha, irmã do meu pai, em Salgueiro, Alto Sertão Pernambucano, quando no dia 3 de janeiro de 55, que é a data do aniversário do Prestes, a polícia do DOP aqui, à frente do delegado Álvaro da Costa Lima, prendeu vários comunistas e pastelou o jornal do Partido Comunista Brasileiro e também numa sede lá na Avenida Universidade Piemosta. Me lembro só que já no final do mês de janeiro, meu pai estava preso naquele quartel de Olinda, o caminho que vai hoje para Paulista. E me lembro que cheguei a chorar e o velho, com muito ânimo, disse: não, isso não há necessidade de ter lágrimas agora, porque nós estamos no processo de luta e o senhor tem apenas que estudar e cuidar de sua vida. Lembro muito bem que me impressionou a entrada de um oficial que parecia muito solícito com meu pai, e só tempo depois eu soube que era um tal de Major Bismarck, e que teria sido um dos torturadores do meu pai. Um menino ainda, de 10 anos, obviamente, reagi muito mal àquilo. E a partir desse instante a família teve que ser separada. Minha mãe e meus menores ficaram na casa do meu avô, e eu, como estava de feira na casa dessa tia, em Salgueiro, fiquei lá em Salgueiro aos 9 anos e meio, né? Porque eu faria
10 anos, dia 20 de junho, e isso foi em janeiro de 55. Nesse período, depois eu soube dos detalhes, que meu pai tinha sido muito torturado, ficou com marcas nas 2 pernas, por causa do balde de arara, choque elétrico, e o sádico Álvaro Costa Lima tinha muita raiva dele, porque era uma pessoa que não dava as informações que o DOPS queria. Nessa ocasião ele teve que ficar detido cerca de 1 ano e 7 meses, e somente em 57, que houve uma liberdade relativa, ele voltou à sua atuação como representante da fábrica Peixe. Ele tinha um bom trânsito na cidade do Recife, e a parte, digamos, legal do partido ficava em seu nome. Inclusive a gráfica era a Indústria Gráfica Leite Valença, que era Leite e um comunista de Caruaru chamado José Leite, e essa gráfica existia ali na Praça Sérgio Loureiro. Hoje, com a abertura daquelas vias ali, não tem mais o prédio. Eu me lembro que depois de passar quase 4 anos vivendo na casa da minha tia em Salgueiro, cheguei a voltar e trabalhei na gráfica como revisor do jornal Folha do Povo e Hora do PCB. Em 58, meu pai, junto com o Gregório Bezerra, Davi Capistrano, Zé Leite, Irã Pereira e tantos outros, se engajaram na campanha do Ciro Sampaio para derrotar o general Cordeiro de Farias e toda a entourage da PSD, que vinha dominando a política desde o início da década de 50. E realmente o compromisso com o Cid era apenas para ter as comissões democráticas e ter a possibilidade de organizar os trabalhadores. Realmente, os primeiros meses do governo Lula, do governo Cid, ele cumpriu a sua palavra, e o partido, apesar de estar ilegal, mas tinha uma ação política de fato, não de direito, e se organizou muito bem em dezenas de municípios no estado de Pernambuco e aqui no Recife. Tanto que foi por decisão do PCB que se exigiu de Cid o apoio à candidatura de Miguel Arraes para a prefeitura. Lembro-me que quando morava no hipódromo, Arraes ia muitas vezes lá na nossa casa trocar ideia com o papai, e foram os comunistas que tinham influência no sindicato dos estivadores, do hoteleiro, dos gráficos, dos metalúrgicos, da Associação de Bairros e tantos outros, que viabilizou a candidatura do Arraes a prefeito em 1959. Logo depois houve a ruptura com o Cid Sampaio, até porque o partido Arraes como prefeito apoiou a candidatura do general Lott para presidente, para substituir o Juscelino Kubitschek, e Cid ficou com Jânio Quadros. Depois que Jânio Quadros ganhou as eleições, a luta se acirrou um pouco, e o rompimento do governo Cid com o governo de Arraes na prefeitura virou um problema político sério, mas a administração democrática e inovadora do Arraes, quando criou o MCP, o Movimento de Cultura Popular, agregou grande parte da intelectualidade, da estudantada e do sindicato, conseguiu um certo nível de organização do movimento de massa, e forçamos a indicação do nome de Arraes para governador em 62. Naquela ocasião eu já era estudante do Colégio Americano Batista, fazia parte do grêmio estudantil e fazíamos concurso, o que nós chamamos de juventude comunista,
ainda não membro do partido, mas já atuando nesse movimento. E a partir de 62 me filiei ao partido e continuei com a atividade dentro do movimento estudantil, através dos grêmios de Antônio Batista, em ligação com os companheiros do Colégio Estadual de Pernambuco, quando estava lá o Marcelo Mário, Mário Edmilson, o Davizinho, filho do Davi Capistrano, tantos outros, o Jonas, que foi morto no dia 1º de abril, estava lá no Colégio Estadual de Pernambuco. Tinha Luiz, que depois se tornou o chamado comandante crioulo da ALN de Marighella, que era do Colégio Estadual de Bibiribe. Tínhamos Alberto Maia de Farias, que era companheiro da juventude, que respondia sobre Castro Alves no programa do Fernando Castelão. Tínhamos também companheiros do Colégio Nóbrega e do Padre Félix, que fez um movimento interessante aqui no movimento estudantil dentro da ARES, Associação Recifense dos Estudantes Secundários, e também da Organização Estadual dos Estudantes Secundaristas. Lembro-me que em março de 64 tivemos um grande congresso dos estudantes secundários de Pernambuco, em Caruaru, e a nossa chapa perdeu para a chapa da direita por uma única bancada de 5 votos. Naquela ocasião, do lado de lá estava alguns hoje conhecidos, Sérgio Guerra, o Héctor Labanca, que naquela época faziam parte da direita. Inclusive algumas pessoas da família Collier, que, incrivelmente, para minha admiração, depois se tornaram vítimas do próprio golpe. Os pais da família do Eduardo Collier eram pessoas relativamente ricas, tinham uma construtora que ajudaram a construir a estrada de ferro Recife até Salgueiro, e na ocasião do golpe estavam apoiando, porque apoiavam o Lacerda. Mas depois os jovens da família começaram a mudar, vendo as perseguições, as injustiças, e talvez por influência também do movimento de algumas pessoas ligadas à igreja, eles tomaram partido contra o que estava acontecendo, apesar de que as suas famílias antes tinham apoiado a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi um movimento organizado de cima para baixo, inclusive com subsídio financeiro de fora, dos Estados Unidos, através do IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Social, que trazia dinheiro para financiar o anticomunismo e para apoiar o golpe de 64. Depois do golpe, eu... Desculpa, era só o senhor ou os seus irmãos também que estavam participando da... Não, naquela ocasião, até porque eu sou mais velho, 4 anos do que da minha irmã, quase 3 anos, do outro 4 anos. Até aquele então, eles não tinham diretamente ligado. Depois que eu saí, eles realmente participaram. Então, naquela ocasião, logo depois do golpe, apenas no dia 2 de abril, eu estava na casa da minha avó, que era o apartamento ali na 7 de setembro. Eu fui buscar minha mãe lá em Campo Grande, um prédio um pouco antes do terminal de Campo Grande, que hoje chama-se justamente Edifício Ivo, em homenagem ao nome do meu pai. Quando eu entrei naquele prédio, na entrada do prédio, 3 carros da Rádio Patrulha veio atrás, e simplesmente porque tinham me confundido com meu pai, que eu sempre fui gordo, obeso, e eles entraram atrás de mim, adentraram no nosso apartamento, que era o último térreo, e prenderam minha mãe, queriam levar minha mãe presa. Depois que viram que eu não era o Ivo, que queriam, e eu disse que minha mãe não sabia, a não ser que eu fosse também. Então, fomos presos os dois e nos levaram lá para a Rua da Aurora,
onde era a Secretaria de Segurança, e não vimos pessoalmente, mas soubemos que foram relatar o fato ao delegado Álvaro da Costa Lima. Na ida nós tivemos contato pedindo para os vizinhos avisar na casa de minha avó, que por sua vez falou com o Dr. Romão de Sá Sampaio, que vem a ser um médico, naquela ocasião deputado estadual pela UDN, e que era casado com uma tia minha. Então o Dr. Romão foi à Secretaria de Segurança naquela tardezinha do dia 2 e, segundo me consta, teve uma conversa com a Álvaro da Costa Lima e reafirmando que quem estava ali era o jovem Aníbal Valença, de 18 anos, e a mãe dele, não tem nada a ver com o Aníbal Valença. E aí conseguiu nos soltar. E nós saímos dali, fomos para casa acompanhado desse nosso tio Afino, casado com a tia irmã do meu pai. Fomos para casa da minha avó, também na rua 7 de setembro, e eu recebi instrução de companheiros do partido, sendo que a partir de agora é melhor você se recolher, porque tivemos informação que prenderam filhos de José Carlos Duarte, que era o ex-vereador do partido, e de outras pessoas, para que o pai se entregasse. Então eu vim para aqui, para casa de um tio longe, também casado com a outra tia, e fiquei me resguardando aqui, enquanto que não se definia a situação do meu pai. Na ocasião eu era office boy do antigo IAPI, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, que era ali, justamente no edifício JK. Então, a partir do dia 2, 3, eu estava faltando ao trabalho. No dia 20, surgiu uma informação que meu pai teria sido preso em Alagoas, numa fazenda em Alagoas. E minha avó, que era uma pessoa muito sensitiva e que tinha uma afinidade imensa com meu pai, disse claramente que meu filho está preso. Confirmado o fato de, no dia 21, de que ele realmente tinha sido preso, deixou de existir a causa pela qual eu estava me escondendo. Porque a orientação que eu tinha é bom você se resguardar, porque podem me prender para ele aparecer. Uma vez que ele já está preso, eu podia sair. Então eu resolvi ir para o trabalho e fui para o JK. Cheguei a meu ponto, 8 horas, mas a partir de 10 horas chegou dois comissários de polícia, com ordem lá justamente do Álvaro da Costa Lima, a prender a mim e a João Vieira, que era um tesoureiro do IAPI, que era o presidente do clube dos inapiários, que havia ali um grupo dos funcionários do IAPI naquela época, que era do 20º andar do JK. Então, um carro particular de um outro funcionário, esses árabes, esses policiais armados, nos levaram para a Rua da Aurora, a Secretaria de Segurança, e dessa vez, já no dia 21, dia 22 de abril, nós fomos colocados no chamado BUC, que era uma prisão de grades intermediária, onde se colocava chamados presos comuns, ladrões, pessoas que tinham muito de latrocínio e outras coisas mais. Eram praticamente 2 celas relativamente grandes, mais ou menos o tamanho desse espaço aqui, que comportava formalmente 3, 4 pessoas, e nós, quando chegamos lá, já tínhamos pelo menos 15, alguns líderes muito conhecidos, meus conhecidos. Então havia 2 celas nesse sentido, e havia mais 2 celas menores, onde seria individuais só para uma pessoa, mas geralmente tinha 3, 4. Eu lembro que estava lá preso Juvan Plurans, que tinha sido delegado do IAPI, lá no JK. Estava preso também Sindulfo Josué, que era presidente do Sindicato dos Gráficos. Edivaldo Ratz, também era dos Gráficos. E tantos outros líderes também, os camponeses. Bom, ficamos naquele ambiente de pressão, de constrangimento. De vez em quando vinha um que era chamado
entre aspas, que seria para interrogatório de órgãos, e depois sabíamos que era só para alguns comissários querendo mostrar serviço, da tapa, da empurrão, jogar no chão. Tínhamos feito um acordo do coletivo de que, como o espaço era pequeno, à noite, 7, 8 pessoas se deitavam em cima dos jornais, 7, 8 ficavam em pé. Depois se revezar para, pelo menos, estirar o corpo. Tinha apenas um ponto de água e um que chamava sanitário, que não era sanitário, era uma espécie de chamava-se paracha, onde se podia, inclusive, defecar. Não tinha praticamente alimentação. Como eu tinha estado de manhã no JK e tinha lá um resto de salário a receber, eu tinha recebido 3 mil e poucos cruzeiros, então ali, em vez em quando, nós conseguimos com alguns daqueles carcereiros dar um troco, eles compravam algum cachorro quente, alguma coisa para distribuir com a turma. E nessa situação eu fiquei ali até a noite do dia 28 para o dia 29, mais ou menos, quando houve a notícia de que um grupo seria retirado dali sem destino. Dentre eles vinha o ex-vereador Jaba de Holanda, que foi o único vereador que na Câmara tinha protestado a cassação e a prisão de Pelota Silveira, que era o prefeito daquela ocasião. Realmente, de madrugada, depois da 1 da manhã, uma caminhonete veraneira encostou lá e eles fizeram um túnel polonês e todos nós que éramos obrigados a sair pela lista, tomavam porrada de um lado e do outro até chegar nessa veraneira e saiu pela parte de detrás, não pela Rua Dourada, mas pela Rua da União. Obviamente que lá tinha um dos carcereiros, que foi chamado Mão de Onça, que era um guarda corpulento, de 1,90 m, algumas coisas, e com aquelas provocações tipo, não, porque eu sou sanguinário, que eu pego e mato, essas coisas, e estava dirigida as agressões dele, principalmente para o Jaba de Holanda, que meses atrás, ou semanas atrás, tinha votado contra um projeto que estava prevendo a liberdade de todos os comissários e colaboradores da Polícia Civil andar de graça nos ônibus elétricos da Prefeitura. E já votou contra esse anteprojeto e foi muito perseguido por isso e levou muitas tapas e cotoveladas e chutes desses elementos. E só essa travessia do BUC, ou seja, dessa prisão provisória já no lado da Rua da União, até a Veraneira, realmente foi quedas, pancadas, foi contusões, foi feridas lacerocontusas, alguns sangue, essa coisa. Finalmente eram os 7 ou 8 entrando nesse veraneio. Tinha outra veraneio, outro carro atrás, tudo armado, com metralhadora e outras armas, e outro na frente. E ao sair de lá, não sabíamos para onde, e o que se dizia, não, vamos aí para Mata Atlântica, a gente mata esses cachorros aí, o comunista deixa por lá mesmo. Aí fazia assim uma ameaça. E realmente passaram cerca de uns 30, 40 minutos rodando com a gente pela cidade de Recife. Isso era, deveria ser 2 horas da manhã, um pouco mais, um pouco menos. E finalmente, depois de todas essas provocações, chegamos à casa de detenção. E ao descer da caravana do veraneio, formaram outro túnel polonês. E começou outra segunda sessão de espancamento. Por sorte, o oficial responsável, que era da Polícia Militar, lá da Casa de Detenção, subalterno ao coronel Olímpio Ferraz, tinha ordens expressas do coronel, que era o responsável da Casa de Detenção, de que no espaço do presídio não poderia haver espancamento de presos.
E eu me lembro que esse oficial foi muito duro com o tal aparato de polícia que estava me levando, dizendo, se for assim, a gente não recebe, vocês são responsáveis pela vida dos presos. Então, não, já ia fechando que não ia receber nenhum preso. Aí esse Araque, que estava chefiando o grupo, estava nos conduzindo, recuou, mandou acabar com o túnel polonês e nós adentramos na casa de detenção. E isso já, pouco depois, já estava amanhecendo o dia, perto de 4h30, 5h da manhã. E aí foi só a distribuição por cela. Eu fiquei na cela do raio do leste, que dá para o lado da estação ferroviária, no segundo ano. Nessa cela já tinha várias pessoas presas, algumas conhecidas, outras não. Tinha o professor Antônio Brotas, professor de matemática da Faculdade de Engenharia, era um português, catedrático de matemática. Tinha Otton Pires, que era um economista que tinha estado 11 anos no seminário católico lá do Cariri, tinha trabalhado com o Noelde e ia ser padre, mas deixou para fazer parte da Polop, passou no concurso da Sudene, trabalhou com o Celso Furtado. Estava lá preso também doutor Teodósio, e embaixo depois do senhor estava a doutora Naíve também, que era professora da universidade, que estava presa lá também. E na cela de junto estava Paulo Loureiro, que era dono do laboratório Paulo Loureiro, casado com Doris Loureiro, ambos eram membros do partido, desde 1945. Esteve conosco nessa mesma cela o doutor médico Eleazar Machado. O Jaba de Holanda ficou nessa mesma cela que eu fiquei. Tinha o companheiro de Caruaru, o Viloso, alguns outros. Chegaram alguns presos transferidos de Natal. E, obviamente, apesar das condições muito precárias, vocês veem hoje que aquelas celas parecem bem pequenas, e nós temos lá em torno também de 13, 14, 15 presos numa cela que seria destinada no máximo 4 ou 5. Conseguimos, por sorte, um colchão que colocava no meio da cela e transformar aquele colchão em travesseiro. E todos nós deitávamos no chão da cela forrada de jornal com a cabeça no colchão. E dessa maneira nós conseguimos toda manhã recolher aqueles jornais para aproveitar para outro dia, levantávamos o colchão e tinha também no canto, tinha o que seria um sanitário, que não é sanitário, é mais uma vez um buraco no chão que ia para o esgoto, como se fosse uma paracha. E nós, desde o finalzinho, se não me engano, a partir do dia 30 de abril, até o São João, eu fui outra vez confundido com o Ivo Cadeira Valente, meu pai, e por isso, por ordem do Alto da Costa Lima, eu não tinha direito à visita. Outros companheiros que estavam em outras celas que eram mais conhecidos, como o José Leite, que era o secretário de Finanças da direção estadual do partido aqui, o próprio, a doutora Naíbe Teodoro, o Hélio Teodoro, que era o pai de Joel e de Mano Teodoro, o Paulo Loureiro, o Java de Holanda tinha direito à visita, mas eu não tinha, porque estavam me confundindo com o Ivo Valente. Então eu fiquei em maio e grande parte de junho incomunicável. Tinha conseguido apenas que minha avó, que morava no edifício Ouro, mandava minha comida na hora do almoço. A comida era distribuída também com outros companheiros que não tinham parentes aqui em Recife. Alguns que tinham vindo presos, que tinham veio de Garanhuns e de outras cidades do interior. No São João, a Casa de São organizou a festa de São João para os presos comuns, e como nós tínhamos feito amizade com alguns carcereiros, eu consegui de um dizendo que ele levasse um bilhete meu para minha avó, 7 de setembro,
E orientei nesse bilhete que elas viessem, minha avó e minha mãe, como se viessem visitar Preso Comum para a festa de São João. E porque todos os outros tinham direito à visita, apenas eu e mais dois não tinham direito. Aí no dia da festa de São João à noite, se eu não me engano, não foi no dia 23, foi um dia antes, eu tentei me filtrar junto aos presos comuns e consegui ir para o pátio, onde é o estacionamento ali da Casa da Cultura. E fiquei escondido lá no pátio, até que minha avó e minha mãe chegaram e pela primeira vez eu rompi a incomunicabilidade. Ao mesmo tempo, tinha um fato concreto que depois me ajudou, porque o próprio Paulito Ferraz notou, ele estava passando entre todos os presos, notou que eu estava conversando com uma senhora idosa e com minha mãe, que não era tão idosa assim. Mas ele educadamente fez que não viu, e a partir daí ele, eu acho que por conta própria, deu ordem de que quando viesse alguém me visitar estava permitido. Então a partir de São João eu passei a ter direito à visita, pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. E assim foi até o final de julho. Nesse ínter aconteceu que, para apurar muitas denúncias de tortura e de outros absurdos que cometeram, o chefe nacional do IPM, que era um tal de Marechal Taurindo de Rezende, que naquela ocasião era uma grande autoridade entre os militares que deram golpe, e que ao mesmo tempo, por coincidência, era pai do professor Sérgio Rezende, que era professor da Faculdade de Economia aqui, e que tinha uma postura assim, democrática e até de esquerda, e que por isso também tinha sido detido. Estava em prisão especial e, na ocasião, por alguma coincidência da vida, num banho de sol, ele, que já conhecia meu pai por ouvir falar, se encontrou pessoalmente com o velho, e meu velho disse: olha, é um absurdo que estão fazendo com meu filho lá na casa de detenção. Está lá sem direito à visita, pelo fato de ser meu filho, que era apenas fazia só política estudantil, não tem nenhum problema. E esse Sérgio, o professor Sérgio Rezende, chegou a falar com o pai dele, o Marechal Taurindo de Rezende. Então, quando chegou no dia 29 de julho, os jornais publicaram que chega amanhã a Recife, depois da manhã a Recife, o general Taurindo de Rezende, por aí. Sabendo disso, Álvaro da Costa Lima, que é uma raposa inteligente, na noite anterior à chegada do Taurindo de Rezende, mandou uma ordem. Eu estava já com certeza que ia ficar com mais tempo. Chegou a ordem para saltar a minha pessoa e mais um colega bancário lá de Garanhuns. Então nós fomos soltos à noite, do dia 30 para o dia 31. Eu, inclusive, não queria sair da cela pensando que poderia ser uma provocação e que íamos soltar ali para mais adiante, aprender e fazer outras coisas. Mas depois resolvemos, fizemos lá, quem tinha algum dinheiro, se cotizamos alguma coisa para, logo naquele tempo ainda passava carro de frente à casa de detenção. Nós saímos, pegamos um táxi. Aí o táxi me deixou na casa da minha avó da 7 de setembro e o colega foi para os parentes, parece que para o lado de aflitos. Bom, a partir daí, no dia 1º de agosto, eu voltei ao meu trabalho lá no JK como office boy. Obviamente a tensão era muito grande, todo mundo muito preocupado, muita gente com medo até de falar comigo, porque sabia que eu tinha voltado da cadeia. E fui tocando o barco, mas o processo, o IPM, foi instaurado dentro do IAPI, dentro do JK, e conseguiram alguns documentos, como se fosse um relato de uma reunião do partido, onde fulano de tal Aníbal disse isso, fulano de tal Aníbal chegou a dizer isso, defendeu aquilo, aquilo outro. E na verdade, eu soube isso posterior, que tinha um líder de uma associação de bairro, que o nome dele era Aníbal. E era essa pessoa que estava lá no Serrano. Eu nunca participei de ação política dentro do JK, onde eu trabalhava. Eu fazia essas ações políticas, inclusive da Juventude Comunista e do partido, mas normalmente estudantil, não era lá.
E por essa confusão, instauraram inquérito contra mim, mas não conseguiram provar nada formalmente em relação ao PCB. Por isso que, no último dia do ato institucional número 1, ao invés de me demitir, como demitiram cerca de 17, 19 direto lá do IAPI, aposentaram 11. E eu fiquei entre os aposentados. Ora, eu tinha entrado como office boy em junho de 62. Isso foi no dia 9 de outubro de 64. Então, 2 anos e alguma coisa. O salário, praticamente salário mínimo, que era office boy, me aposentaram, como se diz, antes do tempo, com 32 avos do salário. Então, imagine 32 avos do salário mínimo, o que era. Bom, então, a partir de outubro, eu fiquei sem nenhuma fazenda do ponto de vista profissional e, como tinha já o sonho de ser médico, eu combinei com a família e com para que eu vou para Fortaleza tentar o vestibular lá. E realmente fiquei um período de praticamente de outubro, que naquela época o vestibular era em dezembro, novembro, dezembro, e a gente começava a estudar em março. E eu fiquei lá praticamente até junho de 65. Então eu fui para Fortaleza, foi esse período que eu fiquei lá numa semi-clandestinidade, estudando com contato e com orientação com o que restou do partido. E foi nessa ocasião que eu soube que eu tinha sido contemplado com a tal bolsa de estudo que eu tinha solicitado antes para estudar na ex-União Soviética. Então, por isso, em maio de 65, uma vez estando em Fortaleza e naquela ocasião não havia internet e não havia tanta informação entre as polícias políticas dos estados, lá não tinha lista negra de comunistas oriundos de Pernambuco na Secretaria de Segurança e no Departamento Político e Social da Secretaria de Segurança do Estado do Ceará. Então eu consegui lá tirar o meu passaporte como turista, o meu nome tudo direito, e de lá passei por Recife, justamente no período de São João de 65, e daí peguei no expor de avião, eu peguei um ônibus para o Rio de Janeiro, e isso era meados de julho de 65, e finalmente em agosto de 65 tive os contatos que aquilo me deu os pontos para se encontrar. Naquela ocasião tinha muito cuidado quando se marcava um ponto, tinha que chegar 2, 3 minutos antes, e se 2, 3 minutos depois o contato não aparecia, eu me lembro melhor ir embora, porque podia ser que a pessoa que viria, o camarada já podia estar sendo observado pela polícia secreta, mas eu tive sorte e realmente o companheiro emissário do partido disse: tá certa a sua ida e você deverá viajar no final de agosto, começo de setembro, até porque o ano letivo lá, inclusive na escola do partido, na escola do Cossomol, na ex-União Soviética, começava justamente no mês de setembro. Então, nessa ocasião, eu saí como turista apenas até Paris, e lá em Paris outros contatos, assim, semi-clandestino, como se diz, não na Embaixada Soviética, mas no consulado, que era no bairro Montparnasse, parece. E depois disso eu viajei para a União Soviética. Lá, depois do curso do Consumal, eu já tinha a pretensão de ser médico. Passei mais um ano estudando a língua para fazer vestibular, para entrar na Faculdade de Medicina. Naquela ocasião, o governo decidiu descentralizar os estudantes que vinham de mais de 80 países do mundo. A maioria se encontrava dentro de Moscou, na Universidade
dos povos patrícios do mundo, mas no meu caso, e até certo ponto, até um ato de sorte do meu lado, eu fui designado para estudar na capital da Ucrânia, em Kiev. Chegando lá, éramos 5, 6 brasileiros, que passamos período longo ainda só estudando a língua. Eu estudava a língua e já estudava biologia, zoologia, química orgânica, as coisas que eram mais do campo médico. E depois de um ano, em julho de 67, formalmente fui admitido no primeiro ano de médico lá do Instituto Médico de Kiev. Passei mais 3 anos estudando a língua, estudava medicina e estudava a língua. Depois do terceiro ano recebi diploma de tradutor e de pessoa com capacidade de trabalhar com a língua russa, e ao mesmo tempo continuei estudando medicina, deram também o diploma de enfermeiro, e depois de mais 3 anos, em junho de 73, eu concluí o curso médico. E como lá a prática é muito grande, já no 4º ano eu já frequentava as salas de cirurgia e ajudei muito os colegas russos a operarem os companheiros camaradas soviéticos, e também adquiri uma boa prática. Naquela ocasião a situação no Brasil estava pior ainda, inclusive meu pai tinha sido preso já pela 3ª vez na Operação Obama, em São Paulo. Eu cheguei ao Brasil no dia 16 de julho de 73, um dia depois que o tal do Carrasco Fleury matou o nosso comandante crioulo, que era o meu colega Luiz, aqui do Colégio Estadual do Ibirim, que foi o último comandante da LN. Depois de Marighella e Câmara Ferreira, o comandante crioulo que tinha assumido a luta lá de Marighella. E no dia que eu cheguei, no outro dia, os jornais estamparam que o último comandante da LN tinha sido morto por o Sérgio Fleury, o conhecido troglodita. Bom, eu passei aqui mais todo o mês de julho, agosto, foi naquela ocasião que Dona Fátima, hoje mesmo, tinha sido minha namorada ainda naquele período pós cadeia de 64, nos reencontramos e resolvemos nos casar. Então eu fui para Salgueiro, me casei lá dia 18 de agosto, em Salgueiro, depois ela veio comigo para cá e foi me acompanhar até o Rio. E no Rio eu tinha um voo para ir para a Ucrânia na noite do dia 11 para o dia 12 de setembro de 73. Dificuldades tinham sido grandes para conseguir o visto de saída no passaporte, mas um ex-professor meu que morava lá conseguiu, deu lá uma gratificação e conseguiu ter esse passaporte. Eu sei que da noite eu tinha que viajar no dia 11, eu primeiro levei a minha esposa para a rodoviária, ela ia voltar para Salgueiro de novo. E eu fui pegar o avião para voltar através do Senegal, no avião da Suíça. E quando eu entrei no avião, já vinham as pessoas contando a história, e ali ainda estava cercado de poderia ser morto lá em Santiago do Chile. Então, esse avião é que deu as primeiras notícias para a gente sobre o golpe que estava acontecendo do Pinochet lá em Santiago do Chile. O avião passou por Senegal, depois fizemos conexões e eu cheguei de volta a Kiev para fazer a residência médica e depois o mestrado. Durante todo esse período eu mantive sempre contato com o partido estava organizado também no exterior, nós contribuímos, discutimos a política e o processo de abertura. O partido condenou as ações de assalto a banco ou guerrilha urbana, porque entendia que as forças produtivas e a população como um todo não tinha condições objetivas para enfrentar um exército bem armado e bem orientado pelos americanos aqui dentro,
e que o trabalho social mais importante, mais revolucionário na ocasião, era organizar toda a população dentro do MDB, que era o guarda-chuva para toda a posição única admitida pelo governo ditatorial de Castelo Branco, Costa e Silva, do trio de militares, depois o Gás e finalmente Figueiredo. E nessa situação, e durante todo esse período, obviamente que o PCB foi o partido-mãe que deu vários filhos, o PCDR, o PCE e tantos outros, que foram, e na minha opinião, são heróis do povo brasileiro, mas que na ocasião tinham uma visão um tanto quanto deturpada do processo. Porque todas as ações sociais, as evoluções da sociedade e todos os atos revolucionários concretos acontecem objetivamente de acordo com a evolução das forças produtivas e quando os meios de produção não têm condições de manter como estavam antes, explorando cada vez mais o trabalho. E naquela ocasião nós estávamos entendendo que a predominância sim era da reação. A reação com um apoio externo muito grande, que todo mundo sempre negou, a parte da direita, principalmente o Roberto Marinho da Globo e tantos outros, que não tinha isso, que foi só o povo mesmo que reagiu aos comunistas e que se não fosse eles, nós teríamos salvo a democracia, tudo balela, e na verdade isso justificaram as torturas. E durante esse período, obviamente, que o partido perdeu força e muitos dos companheiros, autênticos heróis, membros do partido, foram, Mário Alves, Sacogorende, foram para o PCDR, outros saíram Van Palmares, outros fizeram várias outras organizações e realmente enfraqueceu o partido. Depois que a reação viu que tinha derrotado, inclusive liquidando fisicamente, grandes companheiros enraizados em várias dessas organizações, eles passaram a perseguir os membros do PCB. Tanto que mais de um terço do Comitê Central foi liquidado e desaparecido naquele período. Quer fazer uma pausazinha? É bom. Filha, traga uma aguinha para mim. Pode. Bom, em meados de 75, eu já estava terminando o mestrado e preparando a tese para defender. Tive um encontro em Moscou com o Luiz Carlos Prestes e debatendo sobre a situação no Brasil. Ficou claro que as dificuldades para voltar diretamente depois de terminado a residência e o mestrado seria muito grande. Naquela ocasião, o relacionamento do PCB com a Frente de Libertação de Moçambique tinham se estreitado. Alguns encontros aconteceram entre representantes das duas direções nacionais e ficou caracterizado que Moçambique, depois da libertação em 75, estava necessitando de quadros para ajudar na reconstrução do país. É importante sublinhar que naquela ocasião foi informado que dos 550 e poucos médicos que trabalhavam em Moçambique, mais de 450 foram embora depois que Frelimo se estabeleceu no poder e Portugal se conformou em conceder a liberdade do país. Em todas as áreas havia necessidade de ajuda e por isso que os partidos irmãos, não só da América Latina, mas principalmente do campo socialista, enviaram centenas e centenas de especialistas em várias áreas, como agrônomos, engenheiros, médicos, enfermeiros, professores de todas as áreas, e Moçambique teve uma grande ajuda durante pelo menos os primeiros 5, 6 anos depois da libertação. E para viabilizar essa cooperação, foi assinado um acordo de cooperação entre PCB e Frelimo. E naquela ocasião, uma das sugestões do Prestes para o jovem médico que estava terminando o mestrado era justamente, ao invés de voltar diretamente para o país,
passar um período contribuindo com a Revolução Moçambicana para depois voltar ao Brasil. E foi, como nós estávamos organizados como comunistas no exterior, aceitei a proposta do partido e no finalzinho de 1977 concordamos em viajar para Moçambique. A defesa da minha tese aconteceu em meados de 77. No final daquele ano recebi o diploma e nessa mesma época viajei para Moçambique. Naquela ocasião minha esposa já tinha saído de Salgueiro para o Rio, com a ajuda desse meu ex-professor, tinha viajado do Rio de Janeiro através de Joanesburgo para Maputo, antiga Lourenço Marques, a capital de Moçambique. Nos reencontramos em Moçambique em finais de 77 e eu passei praticamente 2 anos e alguns meses trabalhando em Moçambique. 78, 79 até junho de 80. Quando eu saí do Rio, no dia 11 de setembro de 73, minha senhora tinha ficado grávida. Em abril de 74 nasceu meu primeiro filho e até o nosso reencontro em 77 nós não nos conhecíamos. Eles chegaram antes em Maputo e estavam me esperando no aeroporto. Foi muito emocionante. Mantinha contato? Sim, mantínhamos contato com certa dificuldade. Inicialmente mandavam carta para Paris, de Paris vinha para cá. Depois passei a mandar direto. Minha mulher, inclusive, foi até arguída em algum momento lá em Salgueiro, mas pelo fato de ela estar vivendo também com a ajuda da minha tia, irmã do meu pai, casada com o ex-deputado, irmão de Sampaio, e também um período prefeito da cidade, não teve assim maiores problemas. Aliás, alguns colaboradores do Correio tinham medo, inclusive, de entregar a carta, porque sabiam que a carta já estava vindo lá do país da cortina de ferro. Mas como só tratava coisas familiares, não teve maiores problemas. Bom, reencontrei a mulher, conheci meu primeiro filho, ele tinha nascido em 74, em abril, e nos reencontramos no final de 77, ou seja, em torno de 4 anos. Logo depois, no outro ano, em fevereiro de 79, nasceu minha segunda filha. E quando voltamos de Moçambique para o Brasil em junho de 80, minha mulher também chegou ao Brasil já grávida. E em fevereiro de 81 nasceu minha caçula, Juliana. Nesse período havia já uma relativa liberdade, até porque em agosto de 79 tinha sido aprovada pelo presidente João Figueiredo a tal anistia restrita de 29 de agosto de 79, e muitos líderes, inclusive Miguel Arraes, Prestes, Gregório Bezerra, tinham voltado ao país. Logo depois, 10 meses depois, eu vim de Moçambique, porque meu contrato de colaboração estava terminando, e eu voltei ao Brasil. E decidi voltar à minha cidade natal, onde me reintegrei, inclusive por coincidência, eu cheguei aqui dia 18 de junho, dia 20 de junho é o dia do meu aniversário, e foi o dia também que o jornal Voz da Unidade, que era o jornal coletivo comunista, que estava reestruturando o PCB, lançou também aqui no Clube Vassourinhas, ali na Vila São Miguel, ali em Afogados. E na volta me reintegrei
as atividades do partido, continuei fazendo parte da base, e algumas pessoas, companheiros antigos e alguns novos que eu não conhecia. Infelizmente tive problemas com a revalidação do diploma e, para sobreviver, consegui mais uma vez a ajuda dessa minha tia. Fui morar no apartamento que ela tinha aqui na Caxangá, apenas pelo fato de que eu remodelei todo o apartamento e vivi quase 2 anos lá sem pagar aluguel, mas mantendo da melhor forma possível, porque eles tinham alugado e o apartamento estava totalmente destruído. Então, pelo fato de que eu reconstruí, eu morei lá quase 2 anos sem pagar, e nesse período fiquei procurando casa até que, com as reservas que eu tinha trazido de Moçambique, consegui comprar esta casa, que antigamente só tinha o primeiro andar. Aí, mais ou menos nos idos final de 82, me mudei para cá em junho de 82, passei mais 2 anos pagando a casa até que conseguimos adquirir a casa. Durante esse período não tive condições de lazer, ela trabalhando, tirando 2, 3 plantões de 24 horas no interior. Estive com conversa com Ney Cavalcante, que era presidente do CREMEP. Eu não podia exercer a profissão no Recife, porque era considerado exercício ilegal médico, então eu simplesmente operava no interior em nome de outros colegas, que obviamente eu tinha que pagar eles pelo menos 30% a 35% do que estava ganhando, porque por causa do imposto de renda e alguma coisa ficava para eles. E nessa situação eu tirava plantão dia de segunda-feira em Limoeiro e dia de quinta e sexta direto, 48 horas direto lá em Barreiros. E assim eu sobrevivi o ano de 81, 82, 83. Nesse ínterim, várias vezes estive no Ministério da Educação, estive na universidade. Em julho de 80 eu tinha dado entrada a toda a documentação. A doutora Dacir Freitas, que foi secretária da Saúde da Prefeitura de Olinda, fez todo um comparativo do nosso currículo aqui e da Faculdade de Medicina da Federal. Foi comprovado que nós tínhamos, nesses 6 anos, 5.920 horas-aulas. O currículo da Faculdade de Medicina de Pernambuco tinha apenas 5.200, ou seja, eu tinha 700 e tantas horas a mais. A única falha em relação ao currículo aqui era que aqui nós não tivemos lá grande profundidade de doenças infecciosas. Por quê? Porque o país é um país socialista, tinha investido muito durante décadas em prevenção, praticamente não tinha infecções e, obviamente, as doenças infecciosas que tem aqui não existiam na ex-União Soviética, e eles ficavam com muito cuidado em relação a muitos latino-americanos e africanos que iam para lá sem ter uma quarentena para saber se alguém estava com doença infecciosa, principalmente doenças sexualmente transmissíveis. Como lá a medicina era gratuita, socializada e preventiva, não tinha também grande know-how nessa linha. Tanto que eu tive que prestar exame lá no Pedro II, uma comissão, e fui aprovado. Só que isso foi a primeira dificuldade. Depois de aprovado que a documentação toda ia ser homologada, inclusive com o aval da coordenadora do curso médico, naquela época, a doutora Daci Freitas, exigiram que a documentação fosse para Brasília, para um departamento que era ligado à segunda seção do Exército, ou seja, digamos assim, o DNA ou a origem do SNI, porque não queriam facilitar a vida de um comunista que tinha se formado fora. Então eu fiquei praticamente 4 anos e poucos sem poder exercer legalmente a profissão. E fiquei trabalhando só no interior. Então eu trabalhei em todos esses interiores, todos não, mas quase todos. Quer dizer, eu operei em Palmares, em Rio Formoso, muitos anos em Palmeiras, em Barreiros e também em Limoeiro, até que com o advento do governo de Sarney, que o Marco Marcel chegou a ser ministro da Educação, nós estivemos várias vezes em Brasília e conseguimos romper o cerco, porque havia tem uma congregação dos conselheiros de Educação Nacional do Ministério da Saúde,
E o conselheiro Della Santa tinha dado no parecer que quem tem capacidade de revalidar ou não diplomas é justamente as universidades federais. Os estados não tinham que vir para o crivo, digamos assim, da inteligência ou do setor de contra-informação do Exército. Então, só aí em julho de 85 é que autorizaram a revalidação do meu diploma. Por isso que o meu CRM é 8.117, quando se fosse pela minha idade, pelo tempo que eu tinha me formado, o CRM devia ser em torno de 5 mil e pouco. Ou seja, eu passei 5 anos trabalhando na semi-legalidade também como médico. Bom, e de lá para cá, a nossa tarefa foi continuar militando no PCB. Participei de vários congressos, várias conferências e de várias direções do PCB. Tivemos problemas com a direção pequeno burguês e oportunista do senhor Roberto Freire, que depois de usufruir anos a fio das benéficas do partido, que o elegeu e reelegeu várias vezes, tentou nos apunhalar pelas costas e tentou liquidar o partido, criando uma outra sigla com desvio para a direita, uma sigla, como se diz, flor de laranja, que não fazia mal a ninguém ao status quo do sistema capitalista. Isso, primeiro, enfraqueceu o PCB, objetivamente, até porque nos 27 estados onde o partido era organizado, eles usurparam todo o patrimônio que tínhamos, não só de documentação ou patrimônio assim, tipo gráficas, casas e outros bens materiais, e os verdadeiros comunistas que reagiram a essa política liquidacionista dos traidores protestaram e no Congresso, no Zácaro, houve uma divisão concreta. Claro que a legislação burguesa apoiou o que eles tinham conseguido com uma maioria eventual e uma maioria irreal, porque eles abriram como se fosse qualquer pessoa que tivesse participado de 2 ou 3 reuniões lendo as teses do partido, poderia votar lá no Congresso do Zácaro, onde iria se sepultar o PCB, Partido Comunista Brasileiro, e criar uma outra que, segundo o grande arauto Freire, era para ser partido da esquerda, copiando o Partido Della Sinistra lá da Itália. Mas o ex-prefeito de Piracicaba, João Herna, que era do PMDB, veio para cá e exigiu e conseguiu colocar o PPS, que colocaram a palavra socialista no final. Bom, simplesmente, como formalmente foi para o TSE a documentação que foi no Congresso, e que a maioria tinha votado por isso, o TSE concordou com isso e, temporariamente, esse partido chamado PCB teria sido liquidado. Mas nós já tínhamos criado um núcleo com cerca de quase 40% de dirigentes do PCB, criou o chamado PC, que era o Partido Comunista, para restaurar a sigla PCB. Esse PC chegou a existir durante os anos de 91, 92 até 94, quando nós readquirimos a sigla PCB dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Em 92, inclusive, nós conseguimos eleger aqui vereador o escritor Paulo Cavalcante, que hoje dá o nome ali da Procuradoria ali na Avenida Suassuna. Foi o vereador eleito pelo PC. E o primeiro artigo desse PC colocava como objetivo que era restaurar a sigla do Partido Comunista Brasileiro. Passados 2 anos e pouco, em 94, o ministro Sepúlveda Pertença, apesar de ter recebido várias impugnações assinadas pelo presidente do PPS e pelo seu preposto, um tal de Francisco Almeida,
eles por várias vezes foram derrotados no Tribunal Superior Eleitoral. E a sigla voltou a ser PCB, Categoria Brasileira, número 21. Obviamente, com todas essas dificuldades, e nesse período nós fomos perdendo musculatura, não só no movimento social, como também no movimento sindical e no movimento estudantil. E nesse período, se metamorfoseando do ponto de vista político ideológico e fazendo concessões para a direita, o PCdoB cresceu. E ainda tem a cara de pau de dizer que é o partido que foi fundado em março de 22, quando na verdade a história sabe que o PCdoB foi criado através de uma cisão depois do 5º Congresso, que data de 61 e 62. Bom, e lá para cá, até por falta de quadros, pela dificuldade que nós tivemos e pelo fato de que mantivemos aqui a chama acesa em nome do PCB, eu, a maioria dos anos, participei não só da direção municipal em si, como também da direção estadual. E depois do nosso último congresso, 14º congresso, houve mais uma pequena dissidência e me coube a tarefa de assumir a Secretaria Política do partido aqui em Pernambuco. Estamos nessa posição, o partido está organizado em 20 estados, não temos parlamentares federais, mas temos alguns vereadores, 2 vice-prefeitos e um vereador na capital do Macapá. Temos agora uma conferência nacional para discutir a nossa tática, para adaptar lá a nossa estratégia, que será dia 12, 13 e 14 de novembro, no Rio de Janeiro. Mais ou menos é o que eu queria descrever. Com certeza algumas falhas do meio, porque temporariamente é difícil você vir de 1945 até 2011 em menos de 2 horas e pouco. Sabe que a memória é assim mesmo. Mas aqui é alguma coisa a acrescentar? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco como foi a sua atuação e a atuação do partido no período de redemocratização, assim, como é que vocês se organizaram nesse momento, assim, se vocês apoiaram alguma linha diferenciada, as comissões de anistia, como é sua relação, se o senhor tem alguma relação com isso? Bom, veja lá, o partido, desde o final de 60, da década de 60, que estudando objetivamente as condições que se apresentavam naquele então, decidiu que as classes trabalhadoras e o campo não estavam preparados para enfrentar a máquina bélica instalada no país com o apoio dos Estados Unidos. Estava muito claro. Então o caminho seria organizar as massas num espaço mínimo de legalidade possível. Daí a palavra de ordem. Toda a força, para todas as organizações sociais, engordar, organizar o MDB. Tanto que aqui vários líderes que surgiram foi por influência do PCB. Basta dizer que o próprio surgimento da figura do Roberto Freire foi o partido que colocou. O companheiro Java de Holanda em São Paulo, em contatos com os companheiros que ficaram aqui, grande papel nisso jogou o Manuel Teodósio, o Mano, que é filho dessa doutora grande heroína, professora Naíde Teodósio, e o velho Bianô Teodósio, o pai dele. O Mano foi quem confortou e recrutou como membros do MDB, mas fazendo parte paralela de uma organização do partido, para tentar restaurar e reorganizar o partido em Pernambuco. E aí surgiram vários quadros novos. O Hugo Martins, que era um ativista nosso em Caruaru, o conhecido Guri, foi esse candidato aqui e se elegeu deputado estadual pelo MDB, mas era membro do partido. Paulo Cavalcante, na frente do intelectual, reuniu muita gente. Tínhamos a base dos advogados, são pessoas que tinham a cara legal, faziam parte do MDB, faziam parte também do SEBRAD, Centro Brasileiro de Desenvolvimento, que inclusive tinha em São Paulo o próprio FHC naquela ocasião como uma das figuras proeminentes, e a ordem
A palavra de ordem do partido era essa, era tentar organizar a população nas associações de bairros, nas frentes legais, porque tínhamos consciência de que não poderíamos disputar com o poder bélico instalado no país. Era um governo militar, e foi militar até praticamente 82, o Figueiredo, que foi o último a sair, com algumas nuances. E no meio do processo surgiu o que a gente chama uma raposa política, que foi o Golbery de Couto Silva, que teve uma grande função em tentar dividir o que seria o campo democrático de esquerda. Tanto que foi da cabeça dele que surgiu a negativa de se dar a legenda do PTB a Leonel Brizola, pela postura de Leonel Brizola, que tinha feito aquela reação pela posse do Jango ainda em 64, tinha feito também aquela grande campanha da legalidade, e ele simplesmente conseguiu, quando foi assim, nos órgãos jurídicos, inclusive no Tribunal Superior Eleitoral, que o PTB fosse para Ivete Vargas, que era uma sobrinha angínua, sobrinha neta de Getúlio Vargas, mas que tinha uma postura à direita. E aí o Brizola teve que criar um PDT totalmente fragilizado e perdeu várias influências do trabalhismo antigo, oriundo ainda do tempo do próprio Getúlio Vargas. O partido viu isso claramente e teve dificuldade entre os seus próprios militantes, porque havia muita gente que, apesar de serem, hoje eu os considero todos heróis dispostos, que não tiveram medo de enfrentar o processo, partiram ou para a guerrilha urbana, ou para assalto a banco, ou para outras medidas totalmente fora do contexto que, em vez de ajudar, justificavam cada vez maior a repressão. Então, a linha do partido sempre foi essa de acumular forças para tentar, inclusive foi com a orientação do partido, que aqui na Assembleia Legislativa, ainda no início da década de 70, entre 73 e 74, pela primeira vez, deputados com nossa influência, naquela ocasião, um Fernando Lira, um José Vasconcelos, o próprio Roberto Freire, liam os discursos, até redigidos pelo próprio Paulo Cavalcante e outros, colocando, por exemplo, a necessidade de uma anistia geral e irrestrita. E essa anistia veio, claro, capenga, veio, ao contrário, restrita, muito limitada e até com um erro de, como se diz, um erro de DNA ou um erro de origem, que é dizer como se fosse o seguinte: a anistia para os dois lados. Isso não existe do ponto de vista da jurisdição internacional. Até hoje deixa as polêmicas, daí a necessidade dessa comissão da verdade, até para esclarecer esses fatos, né? Em princípio, a saída para voltar a uma democracia relativa, eu acho que o PCB marcou um tempo quando não, apesar de sofrer diretamente a perseguição da ditadura, marcou um tempo quando viu com antecipação que não tínhamos condições de fazer uma guerrilha no campo, não tínhamos classe operária organizada com meios materiais e de arsenal bélico para enfrentar um exército que estava municiado não só pelos reacionários brasileiros, mas também pela inteligência estrangeira. Ninguém hoje discute o fato de que tudo que aconteceu aqui, inclusive o golpe, foi orientado diretamente pelos Estados Unidos, tanto que aquele amigo, o tal de General Walter, que era amigo pessoal do Castelo Branco, que esteve aqui com o Castelo Branco naquele período. E o próprio Lyndon Gordon, que era o embaixador americano naquela época, depois reconheceu que realmente ele estava dentro da embaixada monitorando todos os acontecimentos. Tanto que a frota americana estava a 200 milhas da nossa costa. Se por acaso tivesse havido reação de Jango, que preferiu não ver sangue correr naquela ocasião, inclusive aqui em Pernambuco, o Gregório Bezerra mesmo teria 6 a 12 mil camponeses lá da Zona Mata Sul para vir aqui defender a rádio. E ele tem uma expressão no livro onde ele diz: se infelizmente aconteceu uma contradição, em 35 nós tínhamos arma e não tínhamos povo. Em 64 eu tinha camponeses, milhares ao meu lado e não tinha arma. Ele chegou a vir no dia 1º de abril até o Palácio do Governo
E naquela ocasião a Arraes já estava saindo preso e foi deportado não, foi levado para Fernando de Noronha. O coronel Rango Trent, que era o chefe da Polícia Militar, ficou sem condições de fazer nada, até porque não tinha ordem de distribuir as armas do arsenal da Polícia Militar. Então, foi realmente, nós naquela ocasião falhamos, a direção do partido fez autocrítica, o próprio Luiz Carlos Prestes entendeu que valorizou o nosso relacionamento com o governo Goulart, pensando que o Goulart tinha algum esquema militar forte, mas pelo contrário, o Goulart tinha um cruel, o general Justino Bastos Alves, que ele mandou para cá até para espionar ou fiscalizar a Arraes, pensando que a Arraes era um futuro concorrente dele. Na verdade, tanto o Justino como o Cruel, como o Mourão Filho lá em Minas, todos eles estavam já conspirando com Castelo Branco para fazer o golpe. Então o papel do partido, eu entendo que foi crucial para a aglomeração de força. Ao mesmo tempo que fez isso, ele foi perdendo força em termos de que muitos militantes saíram para vários desses outros partidos, dessas dezenas e dezenas de pequenas siglas que saíram PCBR, Van Palmares, MR8, tantos outros que saíram, foram tudo, como se diz, filhos ou netos do PCB. E o PCB em si estava naquela ocasião vendo com mais firmeza e com mais objetivo a realidade de então. E com isso, pode até ter evitado algumas mortes, mais ou menos. Por outro lado, e apesar disso, teve como centenas, eu diria, algumas, talvez milhares, de vítimas, membros do partido. Não é brincadeira, tem mais de um terço da sua direção ser morta e liquidada, desaparecida pela ditadura. E outra questão que eu fiquei também, como é que o senhor tinha notícias da política brasileira estando em Kiev, né? Como é que chegavam as notícias? Como o senhor recebia e o que o senhor fazia, conseguia manobrar? O partido também mandava alguma carta para o senhor, alguma missão para o senhor fazer lá em Kiev? Mas veja lá, o partido, depois que se organizou no exterior, tinha quadros do partido, do Comitê Central, e muitos que não eram da direção, em Paris, em Praga e principalmente em Moscou. Praga e Moscou eram os centros maiores, como também houve um período que grande parte até do Comitê Central, porque chegou um momento que é como se um terço estivesse no exterior, um terço foi liquidado, desaparecido, e um terço estava no país, entendeu? Então, nesse sentido, toda e qualquer pequena informação que nós tínhamos vinha também por alguns órgãos de partidos irmãos e de governos que não eram nada de comunista, mas, por exemplo, a Argélia, onde estava o Arraes refugiado, e tantos outros. Aurélio Ferreira Lima estava lá também, e tantos outros. Tinha algumas notícias que vinham através, não só oficial, através da embaixada, mas principalmente porque os argelinos ligados aos partidos comunistas e trabalhadores daquela região nos davam muitas informações. Além disso, o partido nunca deixou de ter emissários que entravam e saíam do país através da fronteira da Argentina, do Uruguai principalmente. Alguns, inclusive, que tinham uma vida legal, eram comunistas, mas não estavam, digamos assim, fichados formalmente, e não eram do conhecimento da polícia política daquele período, que saíam até pelo Galeão, direto a Paris, e que tinham contato. Inclusive aqui, por exemplo, eu não sei se a Socorro Ferraz chegou a contar isso, mas ela mesma, o marido dela, o doutor Fernando Balaio Médio, saiu daqui com mensagens de Jarbas para Miguel Arraes, se encontraram uma vez em Paris, e Arraes veio do Argélia, e havia todo esse contato. Tanto que o Prestes e outras pessoas também ligadas a ele tinham informações que vinham. E isso, obviamente, não nem todas, mas parte dessas informações chegavam com muito atraso, claro, um mês e meio, 2 meses, chegava a mim e alguns poucos outros companheiros que estavam em Kiev. Inicialmente eram 6, mas cada um ia para estudar numa faculdade ou iam fazer outras coisas. E um deles, Carlos Alberto, voltou logo para o Brasil. E houve um período que eu era o único brasileiro na cidade de Kiev. Único. De um lado, é terrível, é ruim, é um isolamento. Por outro lado, eu sempre fui forçado a só falar em russo. Então, por isso que eu domino muito bem o russo até hoje.
E, inclusive, não tinha contato nem com o latino-americano, porque havia apenas um grupo restrito de cubanos que estavam numa outra tarefa e que eles não tinham contato conosco. Só quando eu estava no terceiro ano médico é que chegou uma companheira do Panamá e foi estudar comigo lá na mesma faculdade. Só que eu estava já chegando ao quarto ano e ela estava entrando no primeiro ano da faculdade de medicina. Então, e toda vez que eu ia a Moscou, aí sim, eu tinha encontros com a base do partido, não só de companheiros que estudavam lá no NUBA, quanto também companheiros que estavam no curso do Komsomol, e eventualmente eu tive alguns encontros vários, com o secretário-geral Luiz Carlos Prestes, que morava na Avenida Gorka, no apartamento 69, no sexto andar, num prédio ali bem pertinho da Praça Vermelha. Como eu estava em Kiev, que são 1.100 quilômetros de Moscou, eu saía de trem às 7 horas da noite de Kiev e 6 da manhã estava em Moscou. E aí o Prestes sempre teve muita consideração ao meu pai. Obviamente ele me recebia para conversar, como jovem e tudo isso, não era pela minha pessoa, era mais consideração ao meu pai. E as informações que ele tinha, eu sentia que era um prazer que ele nos transmitia. E eventualmente, quando havia esses encontros que eu estava em Moscou, eu participava desses encontros de comunistas que vinham de vários estados do país. E você vê aqui a minha foto com o Grigório. O Grigório também fez proselitismo na luta pela anistia, em que eu fui o tradutor desse lá eles chamam meeting, desse comício que ele fez lá com muitos jovens, não só do Instituto Médico, como também da Universidade Federal Shevchenko, que é a universidade lá, e eu traduzi para ele. Então, quer dizer, tínhamos essas informações. E em relação à família, como disse, inicialmente fazia trampolim com Paris ou outro ponto, e às vezes diretamente. Né? Era assim que nós nos comunicávamos. Como ficou a situação da família que viu seus pais aqui? Então, minha mãe já estava separada do meu pai depois dos acontecimentos de 64, 67. Meu pai ficou preso até meados de 66, depois, por tarefa do partido, foi para o Rio, depois com outro nome, outro documento, trabalhou longamente organizando o partido em São Paulo. Até foi quando ele foi preso, na Operação Alban, que já foi a terceira prisão dele, muito torturado também, ele ficou muito tempo lá no Carandiru, e só também no final de 76, mais ou menos, foi que ele conseguiu um habeas corpus até o Carlos Dias, o doutor Carlos Dias, que foi secretário de Justiça depois do Fernando Henrique, foi o advogado dele, e ele conseguiu sair com habeas corpus, e naquela ocasião ele também esteve colaborando através desse acordo PCB Frelimo em Moçambique. A minha mãe conseguiu uma casinha lá no Estácio, e ela subalugava os quartos, sobrevivia, ela guarda bem e conseguiu sobreviver muito tempo lá. Até quando eu voltei, passei lá um período morando com ela. E depois que meu pai faleceu em 99, eu a trouxe para cá, morou comigo aqui uns 6 anos. Hoje, já está com 89 anos, mora num centro geriátrico aqui de Aldeia, nós damos toda a assistência. Eu acho que tá bom, né? O senhor tem alguma coisa que não foi abordada na entrevista, que a gente não perguntou, que o senhor queria dizer, ou então alguma palavra para encerrar a entrevista? Bom, veja lá, eu acho que tentei cobrir todo esse período. O que eu gostaria de dizer é uma mensagem para que as novas gerações entendam que, com erros e acertos, o Partido Comunista Brasileiro passou esse período crucial, desde o golpe de 64, passando pela tentativa de autodestruição pelos liquidacionistas traidores. Esse partido continua existindo, e por mais que a reação e a direita tenha vontade de aniquilá-lo e enterrá-lo para sempre, eu tenho a convicção que isso não vai acontecer. Lamento apenas que, em muitos momentos, nós acreditamos em certas lideranças e tivemos até, embora que não é permitido ao marxista cometer essas falhas, tivemos algumas ilusões com a liderança do Lula, até porque Lula fez tudo aquilo para o qual ele não foi eleito para fazer.
toda a programação de 20 anos de apoio que nós demos ao Lula, apoiando a candidatura dele a presidente em 89, 94, 98, até a eleição de 2008, 2002, ele simplesmente fez o contrário. Tanto que nós fomos os primeiros a romper com Lula ainda em 2005, ou seja, antes do advento do mensalão, para não confundir as coisas, porque todo o problema é político e é ideológico. Hoje eu entendo que o Lula apenas foi o único que teve condições de fazer uma reforma previdenciária contra os trabalhadores, foi o único por ter apoio realmente das massas com a nossa ajuda anteriormente, a fazer coisa em benefício cada vez mais da classe burguesa. Tanto que nunca antes nesse país os bancos ganharam tanto dinheiro como ganharam durante os 8 anos dele e continuam ganhando. O fato de que ele foi mais inteligente do que os membros políticos da direita, que sempre foram nababos, ganharam muito e não tinham nem a ideia de que era importante ceder algumas migalhas para a população para continuar no poder. Então esse trabalho sujo, quem fez foi Lula. Ou seja, ele, enquanto deu 20 e tantos bilhões de Bolsa Família durante o período dele, ele ao mesmo tempo entregou 380 bilhões para o capital financeiro. E ao mesmo tempo, para a seleção do mercado mundial, ele está subsidiando empresas como Odebrecht e tantas outras, OAS, Mendes Júnior e tantas outras empreiteiras, para que essas se tornem também empresas transnacionais, explorando o povo do Equador, da Latinoamérica e agora da África. Ou seja, está fazendo o papel de tentar administrar o capitalismo, quando a causa não é essa. A causa nobre da população é tentar, ao contrário, lutar contra o capital e não ajudá-lo a se soerguer cada vez mais. Está demonstrado que, depois da crise de 2008, que agora está vindo, voltando na sua terceira onda, eles usam apenas o dinheiro público para ajudar ao capital privado, seja ele industrial, bélico ou simplesmente o capital financeiro, para se reproduzir, para cada vez mais explorar a classe trabalhadora. Então essa é uma frustração que pessoalmente eu tenho, mas nós temos a confiança de que mais cedo ou mais tarde a classe trabalhadora vai entender que a tarefa agora não é administrar o capitalismo, é romper com o capital e tentar colocar o trabalho em primeiro lugar. Certo, muito obrigada pela Deu para entender? Sim. Obrigada. E quando tiver tudo encaminhando, tá bom, por favor. Senhor. Por favor.